Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedimos a Nossa Senhora, a Virgem Maria, sede da sabedoria, que interceda por nós, pelos nossos corações, para que nós tenhamos nesta manhã nos lábios uma oração como a de Salomão e dentro do peito um coração desejoso como o dele. Salomão, diante de uma promessa de Deus, de que lhe daria o que fosse que pedisse, seu pedido foi um só: dá-me, Senhor, um coração que te escute. É o que nós estamos pedindo hoje. Pela intercessão de Nossa Senhora, sede da sabedoria, nós pedimos ao Senhor, pelo poder do seu Espírito Santo, um coração capaz de escutar, de ouvir a Deus, de entender o amor de Deus, o seu carinho, a sua proteção, e nos refugiarmos nele. É assim que nós nos aproximamos de Deus, com esta palavra nas mãos, mas muito mais do que com a palavra nas mãos, com a palavra de Deus na nossa mente e no nosso coração. Esta é a proteção que nos é dada. A palavra de Deus na nossa mente e a palavra de Deus no nosso coração. Quem anda revestido da graça de Deus não tem o que temer. Então, revistamo-nos do Senhor, irmãos. Salmo 32, versículos de 1 a 10. É Deus quem nos fala. E diz assim: feliz aquele cuja culpa foi cancelada e cujo pecado foi perdoado. Feliz o homem a quem o Senhor não atribui nenhum delito e em cujo espírito não há falsidade. Enquanto eu me calava, os meus ossos se consumiam e eu gemia o dia inteiro. Pois dia e noite sobre mim pesava a tua mão, como pelo calor do verão ia secando meu vigor. Revelei-te o meu pecado, o meu erro não escondi. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas culpas. Tu perdoaste a malícia do meu pecado. Por isso a ti suplica todo fiel no tempo da angústia. Quando irrompem grandes águas, não o poderão atingir. Tu és meu refúgio, me preservas do perigo, me envolves no júbilo da salvação. Eu te farei sábio, eu te indicarei o caminho a seguir. Com os olhos sobre ti, te darei conselho. Mas não sejas como o cavalo ou o jumento, sem inteligência. Se avanças para dominá-los com freio e rédea, de ti não se aproximam. Serão muitas as dores do ímpio, mas a graça envolve quem confia no Senhor. Alegrai-vos no Senhor e exultai, ó justos. Jubilai, vós todos, retos de coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Esta é uma palavra a qual nós devemos voltar sempre. Como uma pessoa que mora no campo e volta sempre a uma fonte para matar a sede, para se refrescar, para refazer as suas forças. É interessante como numa fazenda, numa chácara, aquele córregozinho, aquele riacho, aquele rio, é uma preciosidade daquela terra. Você já viu? Outro dia alguém me falava das disputas por causa da água, e que na água ninguém podia mexer, porque se um vizinho atalhava aquela água, represava aquela água, ela faltava para o que vinha depois. E tirar a água é tirar a vida da terra, é tirar o valor daquela terra.
É tirar daquela pessoa a possibilidade de ter uma vida melhor. Então nós, quando temos assim uma oportunidade, a gente está numa fazenda, está no campo, está numa chácara, está num sítiozinho, e ali corre um córregozinho, a gente vai lá para visitar. E quem mora lá volta constantemente para tomar banho, para se purificar, né, para se refrescar, para matar a sede. Isso nós temos que fazer com esta palavra. Precisamos fazer com este salmo. Como todos os dias, ao final da nossa jornada, a gente volta para casa, para o lugar do nosso repouso, para ali descansar, nós temos que aprender a voltar à palavra de Deus, para nela nós encontrarmos o nosso descanso. Mesmo aquela palavra que você já até decorou, de tantas vezes que você rezou com ela, que você leu, esta palavra não perdeu a sua força. Ela é como o arroz, ela é como o feijão na mesa de quem se alimenta. Brasileiro não sabe comer sem arroz e feijão, não é verdade? Às vezes a gente faz umas misturas que arrepiam os estrangeiros. Quando a gente mistura arroz com batata, quando a gente mistura arroz com macarrão, então isso, Nossa Senhora, ficam até ofendidos. Mas a gente não sabe comer sem o arroz. Não é que um substitua o outro. Mesmo sabendo que ali no macarrão, na batata, você vai encontrar os nutrientes do arroz. Arroz é arroz. E a gente não sabe ficar sem ele. Como todo dia a gente volta a este alimento e ele ali espera por nós para revigorar as nossas forças, aquela palavra de Deus que tantas vezes nos alimentou, ela não deixará de nos alimentar novamente, porque nós voltamos a ela. Mas é preciso se achegar satisfeito, um coração indisposto com a vida, tem muita dificuldade de agradecer, de louvar e de ser feliz. Tudo isso por causa de coisas que nós escondemos. A gente enfrenta uma séria tentação de querer resolver todos os nossos problemas sozinhos. Mas se fosse para nós resolvermos todos os nossos problemas sozinhos, Deus tinha criado uma ilha para cada um. Nós não tínhamos nascido de uma mulher. Nós não teríamos um pai como um protetor, como alguém para subsidiar ali a nossa infância. Deus não teria nos dado irmãos. Se o Senhor nos colocou numa família, é porque Ele sabe que nós precisamos de ajuda desde cedo. A nossa família a gente não escolhe. A gente já nasce com a família escolhida. Mas amigos a gente escolhe. E os amigos são a família que a gente escolheu. Então, tem irmão que você não escolhe, que é o irmão que veio da sua mãe juntamente com você, não é? E graças a Deus, há irmãos que são muito mais do que amigos, que entenderam a verdadeira palavra, o sentido de ser irmão. Mas existem amigos que são como irmãos. É uma família estendida. Nós precisamos aprender a contar com as pessoas. Chega um momento da vida da gente que todos nós precisamos de ajuda. Mas aí a gente tem medo de recorrer às pessoas, por causa do que elas vão pensar, por causa do que elas vão ser, porque vão nos reprovar em razão dos erros que nós cometemos, e nós escondemos as coisas daqueles que poderiam nos ajudar. E quando eles descobrem o problema não tem mais solução, porque a gente, quando podia ser ajudado, não partilhou, não contou. Eu tenho tanto, muitas vezes eu escuto assim, eu tenho tanto medo que o meu marido descubra as dívidas que eu tenho, que a minha esposa descubra que eu travei certas dívidas, certos compromissos financeiros. Os meus pais, eles já são assim, já têm alguma idade. Eu não queria dar esse desgosto para eles. Desgosto muito maior é quando a coisa perde o controle. Nós temos que aprender a ter coragem de enfrentar certas situações para resolver os problemas. Olha o que acontece conosco quando nós
escondemos a nossa verdade. Quando a nossa verdade é uma verdade de dor, é uma verdade de vergonha, é uma verdade miserável, mas é a nossa verdade. Não estou dizendo que você precisa contar para todo mundo aquilo que envergonha você. Mas a gente tem que aprender a partilhar com quem pode nos ajudar. Mas o primeiro passo para isso é a gente reconhecer para a gente mesmo. Porque você não vai conseguir reconhecer diante de Deus o erro que você cometeu se você não admitiu para você mesmo. Se eu não admitir para mim mesmo, se eu não reconheço que eu errei, eu não posso pedir perdão a Deus e não posso pedir ajuda aos outros. A primeira coisa que eu preciso fazer é aprender a assumir para resolver. Um problema que não é encarado, um problema que não é reconhecido, um problema que não é enfrentado, é um problema que não se resolve. Problemas não se resolvem sozinhos. Isso nós precisamos ter claro para nós. Eu sei que você sabe, eu também sei, mas existem momentos da vida da gente que parece que a gente esquece. E a gente fica esperando que as coisas ganhem rumo, que elas se ajeitem. Não, as coisas elas não se ajeitam se nós também não fizermos a nossa parte. E a primeira parte é reconhecer o problema que a gente tem, o problema que a gente causou, para a gente poder resolver. E segundo, a gente precisa desabafar. Só o fato da gente falar, isso já traz tanta luz para a vida da gente. Você já ouviu essa premissa da educação? Que a melhor maneira de aprender é ensinar? Quando nós vamos ensinar algo para alguém, nós sempre aprendemos alguma coisa. Não importa o quanto você saiba aquilo. Você parou para ensinar, você aprende. Porque aquela pessoa é diferente de todas as outras que você já ensina. E você, para ensinar a ela, vai ter que buscar um caminho diferente. Você vai ver aquela mesma verdade, aquele mesmo ensinamento, por um ângulo que você nunca tinha visto antes. Aí você aprende. Você aprende de novo. Aquela verdade se renova no seu coração. A mesma coisa acontece quando nós vamos partilhar algo na nossa vida que está nos transtornando. No momento em que a gente traduz aquilo em palavras para contar para alguém, primeiro, aquilo diminui de tamanho. Porque se era grande, se era monstruoso, se era assustador, já perde esse assombro quando você dá nome. Por que que o ser humano costuma dar nome às coisas? Porque aquilo que não tem nome, aquilo que o ser humano não conhece, aquilo o assombra. Mas a partir do momento em que ele dá um nome, ele domina. Você dar um nome para um bicho, dizer, olha, isso aqui vai se chamar leão. Não foi o que o Senhor nos ensinou lá no começo da Bíblia? Depois de tudo criado, Ele chamou os animais, as aves e as coisas, para que o ser humano desse o nome. Dar um nome quer dizer dominar. Quando você consegue dar nome aos seus sentimentos, quando você consegue dar nome às coisas que estão te assombrando, quando você consegue transformar em palavras, você ganha força sobre aquilo, você domina sobre aquilo. E mais, você passa a entender de uma maneira diferente, só pelo simples fato de você ter falado. Segundo, quem partilha desabafa. Como é importante a gente desabafar. Você não tem ideia das pessoas que estão doentes por não terem encontrado pessoas confiáveis para desabafar. Tem certas coisas que não podem ficar guardadas dentro de nós, gente. Mesmo algumas dores. Porque eu sei, e você também sabe, que existe uma cruz que só nós podemos carregar. Não adianta a gente querer passar para a mão do outro, que aquela cruz é nossa. Mas a cruz de Jesus, que na verdade não era dele, era nossa e a gente estava carregando, mesmo aquela cruz que Jesus carregou no nosso lugar, houve alguém que o ajudou. E está registrado na Bíblia.
apareceu no caminho dele um sirineu para ajudar a carregar a cruz que Jesus havia assumido. Você pode dizer assim: mas isso ninguém pode viver no meu lugar. Você está certíssimo. Tem certas coisas que ninguém vai poder viver no seu lugar. Mas também é verdade que dor compartilhada é dor amenizada. A dor que você partilha é uma dor que não se multiplica. Ao contrário, ela se divide. É mais fácil a gente carregar um sofrimento quando nós temos alguém com quem contar e para quem contar. Então, partilhar é importante porque a gente desabafa. A gente tira aquele mal de dentro de nós. E nós sabemos que tem alguém se compadecendo, torcendo pela gente, nos apoiando, nos amparando. E por fim, a gente precisa aprender a colocar essas coisas para fora, no sentido não só de assumir, não só de partilhar, mas de buscar ajuda. Ninguém é bom em tudo. Até na igreja isso é dito de uma maneira muito clara. O Espírito Santo, ele distribui os dons para todas as pessoas, mas ele distribui os dons para pessoas diferentes. Os dons que um tem não são os mesmos que o outro tem. Para que nós aprendêssemos a contar uns com os outros. Na igreja, ninguém é bom em tudo. Você pode ser bom numa coisa, mas te falta outra. Você pode ter um carisma, você pode ter um dom de uma palavra de ciência, você pode ter o dom do discernimento dos espíritos, mas não tem o dom de rezar pela cura das pessoas. Você pode ter o dom da fé, mas não tem o dom da profecia. Você tem o dom, a capacidade de administrar as coisas, mas não tem aquela capacidade, aquele carisma de pastorear. Pessoas diferentes, dons diferentes. Ninguém é bom em tudo. Ninguém detém todas as coisas, todas as forças, toda a sabedoria. Isso dentro da fé e isso também no mundo em que nós vivemos. Existem coisas em que você não é bom, em que eu não sou bom. E sabedoria é a gente reconhecer isso. É dizer: aqui onde eu sou fraco, minha esposa me ajuda, porque ela é boa onde eu não sou. Aqui aonde eu sou falho, aonde eu tenho uma deficiência, aonde eu não consigo ir além, graças a Deus o Senhor me deu um irmão, um amigo, um companheiro na fé que pode me ajudar naquilo que eu não consigo. E se a gente não tem competência, por exemplo, para administrar as finanças que a gente tem, para governar uma casa, se a gente não tem competência para realizar um trabalho, nós não devemos nos entristecer por isso, porque Deus nos deu outras competências. O que nós devemos fazer? Devemos pedir ajuda. Devemos ir a alguém que entende mais do que nós, que é melhor do que nós naquilo, e pedir para a pessoa: por favor, me presta a sua ajuda. Porque nós que rezamos e pedimos a Deus que nos socorra, não vamos pensar que Deus não nos ouve. Ele nos ouve. Mas Deus nos ajuda por meios concretos. Deus manda a sua ajuda para nós por meio de pessoas concretas. O exemplo disso que você vê sempre está aqui, a Canção Nova. Quantas vezes a gente fala para você da divina providência, de Deus que nos sustenta, mas como esse sustento nos vem? Pelas mãos daqueles que entenderam a missão da Canção Nova e que compartilham. Ah, mas você não diz que é de Deus? Porque se Deus não toca o coração daquele que colabora, Ele não ajuda. As pessoas ajudam porque antes foram tocadas por Deus. Partilham do seu suor porque o Espírito Santo as moveu, as convenceu e lhes deu a garantia de que esta obra é dele. Mas veja, se não tiver um coração e uma mão generosa para fazer chegar aquilo que sustenta esta obra, ela não se mantém. A ajuda de Deus chega por meios concretos. E para receber essa ajuda, o mínimo que a pessoa precisa fazer é se abrir. É sinal de abertura,
pedir aos outros que colaborem. É sinal de abertura pedir ajuda para alguém. A palavra de Deus, ela liberta a gente, não é verdade? E quando nós vamos entendendo isso, nós vamos ficando mais felizes, porque não se trata apenas de confessar dificuldades e problemas, mas de também arrancar de dentro de nós aquilo que está enraizado no mais profundo da nossa alma e de onde brotam os nossos maiores problemas, que é a confissão. Ela mata o pecado. A confissão, ela nos liberta de muitos problemas, mas ela nos salva do maior problema, que é o pecado. Porque o pecado, ele desce fundo na nossa alma, ele lança suas raízes dentro do nosso coração. Tem um matinho muito famoso aqui no nosso Brasil, que nós conhecemos aí pelo nome de tiririca. É uma graminha, é um matinho, mas é uma praga aquilo. Porque aonde aquilo dá, Deus nos livre, para você tirar é terrível, porque a tiririca é um matinho que vem ali para fora, mas por dentro, na terra, aquilo vai lá embaixo. A raiz daquilo é longe, é fundo, e lá embaixo ele dá uma batata, fica uma batatinha lá. As plantas todas secam por falta de água, mas a tiririca fica ali, firme e forte, porque ela faz uma reserva de água para ela. Não adianta você arrancar a bendita da tiririca, porque quanto mais você tira, mais forte ela volta. Então qual é o único meio? Você precisa matar a raiz. Como que você mata a raiz? Primeiro, deixando aquela terra muito tempo sem água, ou você colocando ali uma outra plantinha, que é também uma parasita, que vai descer lá na raiz da tiririca e vai matar a tiririca na raiz. A confissão é essa plantinha que vai lá na raiz do pecado para matar esse mal pela raiz. É preciso matar pela raiz. Não adianta tirar o que é aparente. Não adianta a gente dar uma mão de cal para poder dizer que a gente está com uma vida nova, quando dentro de nós sabemos que tem muitas coisas por resolver. O pecado não é tratar de aparências. Pecado é expurgar aquilo que está lá no íntimo da nossa alma, e só tem um jeito de fazer isso, e não dá para fazer sozinho. Precisa de duas pessoas. Para você matar o seu pecado, precisa de você e precisa de Deus. Sozinho Deus não pode, e sem Deus você não consegue. Deus não pode porque Ele se limitou a respeitar a nossa liberdade. Então, se você não quer, se você não colabora, sem você, Deus não pode matar o seu pecado. Mas sem Deus, você não tem forças, você não consegue. Mas no momento em que você e Deus se unem, o instrumento, esta pá que vai arrancar pela raiz este mal da sua vida, se chama confissão. A confissão bem feita, ela mata o pecado. Eu digo bem feita porque nós pensamos que a gente chega diante do sacerdote, diante do padre, para contar coisas, para contar os nossos erros, para contar o nosso pecado. A gente pensa que nós vamos diante do sacerdote para falar de coisas ruins. Nós não vamos ali para isso. Muito maior do que dizer: padre, eu fiz isso, padre, eu fiz aquilo, é você bater no peito e dizer: eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que eu perdi a presença de Deus na minha vida. Eu reconheço que com o meu pecado eu perdi o céu. Eu perdi a salvação. E me tornei um merecedor de toda angústia e de toda tristeza. Eu reconheço que eu sou pecador. Você está vendo a diferença? É muito diferente dizer eu fiz isso, de dizer eu sou isso. Porque quando a gente diz assim, olha, eu fiz tal coisa, a gente até começa a justificar.
Ah, eu fiz, mas eu tive minhas razões, foi por causa disso, foi por causa daquilo. O coração não está arrependido. A gente toca a raiz do pecado quando a gente percebe: eu pequei porque existe um veneno dentro do meu coração. Existe uma maldade dentro de mim que eu já tentei expelir, mas eu sozinho não consigo. Vim buscar remédio, vim buscar socorro, vim buscar ajuda. E no momento em que a pessoa se reconhece desta maneira, imediatamente a salvação começa a operar nela. Por isso que a palavra de Deus diz: feliz aquele cuja culpa foi cancelada. No momento em que você confessa, a sua culpa é cancelada. E aquele complexo de culpa que fica atormentando a gente, ele morre ali, dentro do confessionário. Como um animal que você abate e você vê morrer ali na sua frente, você vê morrer na sua frente, no confessionário, aquele peso de culpa, aquele remorso que não liberta, mas que fica castigando a gente, tornando a vida da gente pesada, tirando o nosso sono, colocando medo dentro do nosso coração. No momento que você se confessa, você se torna feliz. Primeiro, porque a culpa foi cancelada, e segundo, porque o pecado foi perdoado. Olha o que a confissão ela faz conosco. Confissão diante do sacerdote, sim, mas também a confiança diante de Deus, a confissão diante de Deus. Ela cura as nossas intenções, ela atinge a nossa intenção e atinge as consequências. Nós somos culpados porque a gente teve intenção de fazer o mal. Olha a graça da confissão de chegar aqui. Por que graça da confissão? Porque no momento em que você confessa, é como quem abre uma porta. Você abriu a porta, entrou a graça de Deus. É como quem abre uma válvula de um reservatório cheio de água. O que enche o espaço é a água, mas foi você quem abriu ali a válvula. No momento que você confessa, você abriu a válvula do seu coração para que ele seja inundado pela graça de Deus. E a primeira coisa que Deus sara foi a sua intenção que tinha se pervertido e que por causa disso você tinha cometido o pecado. O pecado é consequência de uma intenção malvada que nós tivemos e que nós colocamos em prática. Diante de toda essa verdade, Davi ele reconheceu uma coisa. Ele dizia: meu Deus, quando a gente confessa, uma vida nova se abre para nós. Nós recuperamos tudo que nós perdemos. Nós ficamos em paz com nós mesmos. Nós ficamos em paz com Deus. Nós recuperamos a força, porque enquanto nós escondíamos, a gente secava por dentro. Mas no momento em que nós falamos, todo bem e toda graça vem ao nosso encontro. Aí ele diz lá no versículo 6: por isso a ti suplica todo fiel no tempo da angústia. Quando irrompem grandes águas, não o poderão atingir. Por que que o fiel no tempo da angústia? Por que que você no tempo da aflição, no tempo da angústia, suplica ao Senhor? Porque com a confissão, você recuperou a confiança de estar em comunhão com Deus. Quem tem coragem de recorrer a Deus? Deveria. Mas eu pergunto, quem tem coragem de recorrer a Deus quando sabe que escolheu viver contra Deus? Não dá. A gente não consegue. Mas no momento em que a gente se reconcilia, que a gente confessa, a confiança volta no coração da gente, e ali na tribulação nós temos confiança de recorrer a Deus. E qual a consequência? Ainda que rompam as grandes águas sobre você, a graça de Deus não permite que você seja sufocado, afogado. Hoje a palavra de Deus está nos fazendo um convite. O convite de nós evitarmos um caminho de dores, um caminho de a gente evitar, um convite de a gente evitar um caminho de tribulações desnecessárias. Olha lá no versículo 10:
serão muitas as dores do ímpio, mas a graça envolve quem confia no Senhor. Você é uma pessoa inteligente? O que a palavra de Deus está dizendo a mim e a você? Evita esta dor que não serve para nada. Porque aquele que escolhe um caminho longe de Deus, o ímpio, é aquele que caminha afastando-se de Deus. O caminho desta pessoa é um caminho de muitas dores. E para que a gente seja chocado por esta palavra, o Senhor nos diz: não seja estúpido, não seja sem inteligência como o cavalo, como o jumento, porque não é desse jeito que eu quero me achegar a você. Por quê? Quando você se achega com a rédea, com o cabresto ali diante do cavalo, não é? Deixa eu até usar os termos, com o freio e rédea diante do cavalo, o que o cavalo faz? Ele se afasta. Ele não gosta da rédea, ele não gosta do freio, então ele foge. O que Deus está nos dizendo é: não me faça me achegar a você com freios, com rédeas, porque eu não quero que você fuja de mim. Eu quero que você entenda que eu estou do seu lado. Eu quero que você entenda que eu estou com você, para que a sua alegria seja perfeita. Esta ordem é uma graça que está sendo derramada agora sobre nós. Alegrai-vos no Senhor e exultai, ó justos. Jubilai vós todos retos de coração. Por quê? Porque a graça envolve quem confia no Senhor. Arrependidos, aqui onde está justos, você pode colocar arrependidos, humilhados, alegrai-vos. Os que estavam perdidos, alegrai-vos. Os que romperam com Deus, mas que neste momento estão se reconciliando com Deus, alegrai-vos. Porque a graça de Deus envolve quem nele confia. Por isso nós podemos nos alegrar de todo o nosso coração. Nós te pedimos, Senhor, a bênção desta palavra, uma palavra que nos reconcilia. Nós te pedimos, Senhor, que esta palavra recaia sobre nós como a chuva que nesta manhã recaiu aqui sobre Cachoeira Paulista, nos refrescando, nos purificando, nos saciando, matando a nossa sede. O Senhor sabe da sede que nós temos de sermos inocentados, de sermos inocentes, de sermos lavados dos erros que nós cometemos. Com a Tua graça, vem em nosso socorro, Senhor. Dá-me um coração arrependido. Sem Ti isso eu não consigo. Dá-me um coração arrependido e um coração aberto a buscar a ajuda. Meu Deus, eu preciso de ajuda. Não me deixa ter vergonha, não me deixa ter medo de buscar o apoio de quem pode me ajudar. Vem em socorro, Senhor, da minha pouca fé, da minha pouca confiança, mas vendo o meu arrependimento, dá-me a alegria e a confiança de que a Tua graça está sobre mim neste momento. Vem, Senhor Jesus.